Meu Deus, não fazem isso. Não, é sobre o livro. Estamos a falar sobre o livro. E aproveita e faça uma coisa. Muito bem. Fica nesse. Não, tá bem. Daqui? Epá, nós estamos aqui com a primeira. Tá bem. Mas isto não é brincadeira comigo. Vá para ali. Vá para ali. Como deve estar ela está atrás de si. Ah, tá bem, ok. Eu vou dar assinada a ela para. Ah, ok. Tá bem. Peço para estar. Vocês aí estão a gostar, né? Da brincadeira. Tá bom. E depois, quando for para depois. Ah, tá bem. É a técnica televisiva. Vai lá um pouco. Ok. E vai se posicionar. Ok, está chamado. Ok? Vamos entrar em direto. Uau! Tá vendo? Estamos quase para o direto. A STV. Ei! Blindados ali fora. Entra aqui. No ar direto. Exato, muito boa tarde, Leonardo Mustafa. Estamos, como disse, com o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que há pouco tempo o seu mandatário esteve na Procuradoria-Geral da República a submeter uma petição contra os ilícitos eleitorais que têm acontecido desde que a campanha eleitoral iniciou. Alguns ilícitos que levaram alguns membros do Podemos, o partido que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, até a serem presos, mas também ilícitos de outros partidos que estão a concorrer para os pleitos de 9 de outubro e que foram registrados, assim é que é. Estamos com Venâncio Mondlane, que vai nos explicar ao certo o que é que se pretende com esta petição e quais são os principais ilícitos eleitorais que eles já rolaram. Muito boa tarde, sem direto para a STV Notícias. Tá, olha, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui no lançamento de um livro maravilhoso sobre agricultura e desenvolvimento rural, mas vamos falar um bocadinho também sobre questões político-eleitorais. Bom, o que esta petição, não é verdade, é uma denúncia que nós fizemos, foi no âmbito daquilo que foi a promessa por mim feita ao longo, durante a comunicação à nação, em que eu tinha dito que efetivamente nós iríamos apresentar uma denúncia sobre casos de ilícitos, irregularidades e crimes eleitorais também, que para as pessoas perceberem a dimensão da parcialidade da nossa PGR, porque as atenções de todas as redes sociais, de todo o debate nacional, estava à volta da notificação que o Venâncio havia recebido da PGR. E ficou a ideia de que parece que o Venâncio era o maior prevaricador neste processo que está a decorrer da campanha eleitoral. Então nós fizemos o arrolamento de casos de conhecimento público, portanto que não precisam de investigação, é um caso de acusação, já não é caso de investigação, casos públicos se tornaram virais, cujas provas são mais do que evidentes, como a nitidez das águas cristalinas das nossas praias. Então, a questão central, minha querida, primeiro, são ilícitos que têm a ver com um grande problema cíclico e tradicional do uso de bens públicos para a campanha de um partido político. E é sempre o mesmo partido que o faz. E, para mim, a coisa mais grave são bens públicos de áreas fulcrais do nosso desenvolvimento. A área de educação, por exemplo. Nós, neste momento, houve um grande investimento que foi feito em relação a viaturas que foram adquiridas para o Ministério da Educação, que era para suportar, digamos assim, os distritos, as províncias e lugares de difícil acesso em matéria de educação. Essas viaturas
há tantas viaturas cujo registro é público a serem usadas na campanha de um partido político. Ponto número 2. O uso de viaturas, bens públicos, até das forças de defesa e segurança. Portanto, temos imagens com matrículas que se tornaram virais de a Polícia da República de Moçambique, que diz que não tem meios para proteger o povo, de viaturas da polícia a servirem à campanha de um partido político. Portanto, primeiro, uso de bens públicos. Não se esquecendo que ainda no período da pré-campanha, o candidato do partido que neste momento está a governar de forma ilegítima, ilegal e fraudulenta o país, este candidato usou o avião presidencial para fazer a sua pré-campanha. Um avião presidencial que já vem de uma polêmica porque foi adquirido violando a própria lei orçamental. Portanto, é um debate já antigo. Outra questão também que se coloca aqui são outro tipo de ilícitos que têm a ver com a violência eleitoral praticada pelo mesmo partido. E dos casos que nós arrolamos, até nem são do Podemos, nem da CAD. O caso mais evidente foi, digamos, a destruição de mastros de bandeiras de outros partidos, com destaque para o MDM, em que essas imagens penso que foram as que mais correram nas redes sociais e pelo mundo, e que foram equipes, nem foram pessoas individuais, foram equipes dos comitês provinciais deste mesmo partido a destruir material, a agredirem pessoas. E outro lado, dentro daquilo que a gente sempre diz, este país precisa ser despartidarizado. Nós precisamos de um Estado despartidarizado. Nós temos variadíssimos casos de intervenção das Forças de Defesa e Segurança, da Procuradoria e dos tribunais manipulados, manietados para prender, condenar, sentenciar membros da oposição que supostamente tinham cometido irregularidades. No caso do Podemos, os 2 casos exclusivos que nós tivemos de pessoas que estavam envolvidas em ilícitos, um foi Emakanga, o nosso mandatário, foi detido, ficou 1 semana detido, agora o juiz decidiu para a sua soltura porque não havia fundamentos da sua detenção, e em Tete eu reconheci publicamente que de fato houve um ilícito, um membro da nossa delegação distrital de Tete que rasgou a bandeira de um certo partido. Acaba de ser condenado a 10 dias de prisão efetiva e penso que cerca de 10 salários mínimos por aí fora. Portanto, veja só a disparidade. Quando se trata de membros da oposição, os únicos 2 casos que aconteceram com Podemos, as pessoas foram detidas imediatamente, foram condenadas exemplarmente e a justiça foi célere contra eles. O que temos aqui, mais de 30, 40 casos do partido que está no poder, e não começou hoje, começou na pré-campanha, não há nenhum processo movido, não há absolutamente nenhum auto até policial, não existe. Não se esqueça que ainda durante as eleições autárquicas houve um caso muito grave, que até deputados deste mesmo partido colocaram camisetes de 2 partidos e foram pisando essas camisetes e não há nada que aconteceu com essa gente. Ou seja, estamos portanto, a ver que há uma a PGR dualidade, está a ser muito parcial. Há dualidade de critérios. Portanto, a PGR está, digamos assim, a divorciar-se das suas competências originais, que são de guardiã da legalidade. Não está a cumprir esse papel. Portanto, não está a agir nem com isenção, nem com imparcialidade, nem de forma objetiva e muito menos baseada na lei e na Constituição. Portanto, é a única coisa que podemos dizer, que de fato estamos perante um caso que comprova que um dos pilares do nosso manifesto, que é a despartidarização do Estado, e até posso dizer a desfrelimização do Estado, é extremamente importante e necessária. Agora, com esta petição submetida hoje, acha que haverá alguma resposta boa? Estamos a colocar a PGR na prova dos 9. Aqui tem a PGR a ser desafiada para sabermos o que ela vai dizer nos próximos tempos. Nós juntamos casos públicos, cujas provas são mais do que evidentes. Vamos ver o que a PGR diz. Não é um caso, não são 2, não são 3, não são 10, não são 20. São inúmeros casos que nós demos a conhecer a PGR e vamos ver o que a PGR desta vez vai dizer em relação a esses casos. Portanto, esta que é a nossa grande expectativa de ver se a PGR de fato existe ou é um fantasma.
Venâncio Mondlane, outro assunto que está não muito ligado ao assunto de hoje, da PGR, mas uma questão que foi levantada na semana passada em relação à questão da pena de morte, que faz parte do seu manifesto. Isso é verdade, não é? Não. O meu manifesto, recorde-se de uma coisa. O manifesto do Venâncio Mondlane foi o primeiro manifesto apresentado publicamente. No dia 4 de julho, lembro-me dessa data, como é uma data simbólica para os Estados Unidos da América, no dia 4 de julho, nós fomos o primeiro pré-candidato e o primeiro partido que apresentou o manifesto. O nosso pré-manifesto tornou-se público e foi de discussão pública. E nós vamos ainda, dentro de dias, apresentar já em formato de livro o manifesto definitivo. Em nenhum momento o nosso manifesto se refere à pena de morte nem nada disso. Agora, o que acontece é que não pode ser confundido uma coisa. Eu não sou membro do Podemos. O Podemos é uma organização política que tem a sua estrutura própria e que produziu o manifesto anteriormente ao nosso acordo. Portanto, aquele manifesto é de um período que antecede o acordo. É um partido que tem que ter um manifesto próprio, porque tem um projeto próprio, uma agenda própria. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu não sou membro do Podemos e nem tenho legitimidade para falar em nome do Podemos. Agora, eu posso falar do projeto político do Venâncio, que é este, que é público, que não tem absolutamente nada de secreto e toda a gente conhece. Que tem uns 6 pilares, que já foram muito bem debatidos. Em relação a essa matéria, nós temos uma área que é a reforma do Estado. E falamos exatamente da questão do sistema de justiça. E tudo o que nós dissemos sobre o sistema de justiça é para proteger, é para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, garantir o direito à vida, que é um direito fundamental. Ainda em relação ao direito à vida, nós já dissemos mais. Nós dissemos que queremos fazer uma revisão da Constituição da República para introduzir um novo direito fundamental. Porque o direito à vida, nós entendemos que o direito à vida, há pré-condições para o direito à vida. E uma das pré-condições, por exemplo, tem a ver com a necessidade de nós termos aquilo que é o maior alimento que garante que qualquer ser humano estar de pé. Qual é que é a água? Então nós introduzimos uma proposta de um novo direito fundamental, que é o direito a beber água segura. Esse direito, mais uma vez, vem a reforçar que nós somos a favor da vida e não da morte. Nós somos a favor da luz e não das trevas. Portanto, esse é que é o nosso manifesto. Exato, muito obrigada, Venâncio Mondlane. Um resumo daquilo que consta no documento submetido esta tarde pelo mandatário Elvino Dias à PGR, com os ilícitos eleitorais arrolados, e Venâncio Mondlane disse aqui há pouco tempo que a PGR está a ser de alguma forma parcial, pois olha apenas para os ilícitos cometidos pela oposição. Leonardo Mustafa, nós ficamos por aqui. Boa tarde. E então nós aqui também chegamos ao fim desse mini direto para a nossa página oficial, para o nosso canal também oficial do YouTube. O que vamos fazer? Agora vamos assistir ao lançamento do livro sobre o Sustenta. Um forte abraço, um beijo e tchau! Faz favor, vocês podem ter uma foto. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,